Já tem um certo tempo que eu gostaria de falar sobre como foi meu contato com as cartas, né? Tanto o baralho cigano quanto o tarô, né? Porque eu acho que é uma informação tanto relevante assim, né? Pelo menos para mim, assim, na minha história, na minha trajetória de vida, né? Só para sintetizar um pouco, assim, eu venho de um lar um tanto desestruturado, assim, de pais separados, né? Que havia muita briga, né? E em decorrência, assim, da separação deles, né? Eu cresci com meu pai distante, morando com a minha mãe, né? E a gente não tinha muita proximidade, assim, meu pai, ele era uma pessoa, assim, que ele tinha um caráter muito difícil, né? Ele tinha uma personalidade muito forte, assim, positiva, né? E eu não gostava disso, né? Eu não gostava dessa coisa, assim, muito impositiva, né? E do tipo, aquele tipo de pessoa que chega na tua casa e diz assim, eu tô aqui na frente. Do tipo, tu tem que me atender, né? Ele não pergunta, não perguntava, posso ir te visitar? Não, ele era esse tipo de pessoa, entende? Então, assim, a gente se afastou, né? A gente se afastou e eu já vinha há um bom tempo, assim, evitando um contato, assim, por conta de muitas divergências, assim, que a gente tinha, né? E nesse período eu conheci uma senhora que ela era mãe de santo, ela era de religião, né? Eu particularmente assim, eu nunca tive simpatia assim, né, pela religião. Cresci né, tipo num lar evangélico que, né, tinha seus costumes, então eu cresci ouvindo que, né, que as entidades do panteão afro, eles eram tudo demônios, enfim, né? Mas então, assim, eu tive oportunidades de ir em outros lugares, assim, mas eu não sentia confiança, não sentia firmeza, assim, né? Mas esta senhora, assim, eu estava passando, assim, por uma dificuldade de dinheiro, né? Uma dificuldade financeira, assim, de não conseguir trabalho em lugar nenhum. E ela foi jogar pra mim, né? E eu fui na casa dela, ela jogou pra mim. A primeira coisa que ela me falou, ela botou os olhos em mim, assim, ela falou, tu já perdoou teu pai? E aquilo me deu um baque, assim, né? E eu fiquei, eu tô perdoando. E ela disse, tu não precisa dizer que tu perdoa ele, apenas abre a porta da tua casa para ele, porque ele vai te procurar. Vai, aquilo assim, e ela não tinha como saber, né, do que estava ocorrendo, assim, na minha relação com ele, porque ela não me conhecia, né. E ali eu vi que ela sabia de alguma coisa que eu não sabia, e de fato, assim, né, passado alguns dias o meu pai me ligou e eu descobri que ele estava doente, né, ele havia contraído uma cirrose e, resumindo, eu fui o único familiar, assim, que foi socorrer ele, né? E claro, né, era o que estava mais próximo, que ainda mantinha contato com ele, enfim. Depois, né, o restante dos familiares ficaram sabendo e ampararam também, mas naquele momento era eu. Então, assim, tipo, eu corri com ele pro hospital e a gente, né, fez os procedimentos necessários, assim, e resumidamente, assim, ele chegou a entrar, assim, num estado terminal, né, no hospital. Mas, devido, assim, a urgência da qual, assim, tipo, eu atendi aquele chamado, ou seja, aquela orientação dessa senhora, eu consegui, assim, socorrer o meu pai e salvar a vida dele, entende? Então, assim, ele saiu do hospital, ele viveu ainda mais 5 ou 6 anos, né? Após toda essa turbulência aí. Então, assim, através de um jogo, eu fui capaz, assim, de evitar a morte do meu pai. Isso foi algo muito relevante, assim, para mim, né? Na minha trajetória. E E eu coloquei pra mim assim que isso é algo que eu vou levar assim pro resto da minha vida, né? Porque foi muito importante pra mim. Então,
o meu compromisso, né, com o jogo hoje, ele tem muita relação assim com aquilo que eu vivi, sabe? Com aquilo que eu vivi, assim. A gente vê principalmente o baralho cigano, né? Ele é um oráculo que ele se tornou assim tão banalizado, onde tu vê assim um monte de bobagem por aí, assim, né? Gente falando groselha, assim, que não entende o oráculo, que não entende e que só quer vender, só quer dinheiro, né? Não entende nada, não sabe ler, fala bobagem e só quer vender, né? Então, assim, o que eu posso dizer sobre as cartas? As cartas são a verdade. As cartas são a verdade. Mas tu tem que entender. Tu tem que entender, tu tem que saber o que elas estão falando, né? Uma vez eu falei para essa mesma senhora que abriu para mim o jogo e eu disse assim, eu quero enxergar como a senhora enxerga. E aí ela disse assim, aquele que enxerga, ele vê o que é bom e ele vê o que é mal. E deve cuidar para que nesse processo não enlouqueça, né? O que eu costumo dizer assim para as pessoas que eu estou iniciando nos estudos, que eu estou lecionando um curso, eu digo, tu vai ver o que é bom e tu vai ver o que é mal. E se tu estiver preparado para isso, assim, tu vai adquirir uma consciência e um poder assim sobre a tua própria vida, entende? Da mesma forma, da mesma maneira que eu pude evitar uma situação assim que seria trágica, né, através de um oráculo, né, é o que eu transmito assim para os meus alunos. Através da tua visão de jogo, através da tua persistência, prática, estudo, dedicação, tu vai conseguir mudar muitas coisas na tua vida. Seja no ramo afetivo, seja no ramo profissional, no ramo familiar, enfim, né? Então, o que eu posso dizer hoje, assim, eu tenho um grande apreço pelos oráculos hoje, assim, porque eles foram um divisor de águas na minha vida.